Atire a primeira pedra. Qual RH nunca ouviu uma crítica dos colaboradores e da liderança? Infelizmente, Poliana, essa é a realidade? Eu ousaria dizer, Kátia, que todo RH já passou por isso em algum momento. A gente é uma área meio e como área meio a gente está sempre na interface entre o colaborador, a instituição, o gestor, as regras e a gente, além de receber sugestões e elogios, as críticas também fazem parte do nosso dia a dia, o tempo todo. Tem uma pergunta que eu tenho feito para alguns entrevistados que é o seguinte, o RH, ele está doente na sua visão? Olha, eu ousaria dizer de novo que é uma realidade sim, a gente tem que quem cuida de gente precisa cuidar da gente, a gente precisa cuidar primeiro. Eu acho que a mesma regra da autoestima e tudo é você estar bem para estar bem para o outro. E como o RH recebe muito essas demandas, a reclamação, o choro, a angústia, se ele não estiver bem, como é que ele vai absorver isso e devolver de uma maneira positiva para o empregado? Senão, daqui a pouco, se ele não se cuida, ele vai chorar junto. A gente tem escutado muitos RHs que reclamam. Infelizmente, esse RH, até pela posição que ele ocupa, isso não é a melhor forma dele conseguir sarar e curar as dores deles, não é? Essa posição da reclamação, ela é uma posição muito delicada, porque o nosso papel enquanto área meio é acolher essa reclamação e pensar em soluções para ela. O que eu posso fazer diferente no meu processo para garantir uma mudança, para buscar uma inversão nesse cenário que de repente não está tão positivo? Né? Mas enquanto RH, nós somos agente de transformação. Então, nesse sentido, se a gente reclama junto, a gente fica imobilizado diante da oportunidade de fazer diferente. Porque esse RH, ele tem que absorver e transformar? Eu diria que ele absorve, ele acolhe o choro, acolhe a dor daquele empregado, daquele colaborador, mas ele precisa trazer uma visão mais positiva de como pode ser diferente. Tanto para o colaborador mesmo, para ele mudar, né, o prisma de visão que ele está trazendo e começar a enxergar que nenhum cenário é 100% positivo, também nenhum cenário é 100% negativo. Mas também que ele possa trazer a oportunidade de melhorar esse processo internamente. Então, trazer para dentro do RH ou para as demais áreas meios possibilidades. Olha, nós temos essa queixa, o que a gente vai fazer com ela para ela deixar de ser uma queixa e passar a ser um processo mais positivo aqui dentro? O que o RH ele pode fazer para poder cuidar da própria carreira? Olha, eu acho que o protagonismo de carreira não é um presente só do RH. Acho que todos os profissionais tinham que estar pensando nisso. Mas eu acho que começa cuidando da gente, né? Preciso cuidar do prisma físico também, né? Para que eu esteja bem. E se eu estiver só acolhendo o choro ou engolindo o choro, eu vou somatizar em algum momento. Isso vai se externar numa doença física, né? E também no lado espiritual. Né? Em alguns momentos com o meu time, nós temos uma equipe muito dispersa, então às vezes um telefonema pode ficar um pouco mais pesado, e elas já aprenderam, elas me olham, elas respira, dá uma segurada, porque respirar ajuda. Então eu acho que a gente tem que cuidar do físico, do emocional e também do espiritual, cada um na sua diversidade, cada um naquilo que acredita, na sua crença, na sua fé, mas cuide de si para você estar apto a cuidar do outro. Poliana, então, em resumo, quem cuida do RH é o próprio profissional, é isso? Eu diria que sim, mas mais do que isso, um líder de RH, ele tem uma responsabilidade dupla. Todo gestor tem que cuidar do seu time, ouvir o seu time, escutar a angústia do seu time, mas o líder de RH tem que entender que o nosso time recebe as energias e concentra essas energias, ele absorve todas as queixas, então não é só a dor dele que ele está ali representando, ou que ele está ali sofrendo, ele está sofrendo a dor do outro. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade, uma sensibilidade maior na hora de olhar para o nosso time, de cuidar do nosso time, de se aproximar desse time e de acolher esse time. Gerenciar o feedback necessário, mas que ele se sinta suportado, acima de tudo. Não perca o próximo bloco. Vamos ouvir uma mentora de RHs.